E chega a guerra, é um período muito triste na memória de todos os libaneses. Eu costumo dizer que essa guerra civil ela não foi uma guerra civil, ela foi uma pequena guerra mundial. Por quê? Num único território, no território de 10.422 quilômetros quadrados, ou melhor dizendo, numa única cidade, várias nações foram disputar pelos seus interesses próprios. Os interesses dos libaneses ficaram relegados em segundo plano nesse momento. Então, a gente costuma dizer, né, que eu costumo dizer que a cidade virou um campo de batalha para esses interesses internacionais e a cidade partida em duas, né? Nós tivemos a Beirute Oriental e a Beirute Ocidental. E aqui a cidade ela fica totalmente destruída durante a guerra, né? É uma imagem que nos dói muito, mas, obviamente, essa cidade ela vai ressurgir, né? Não vai, podem destruir, mas a gente volta com força total, né? E aí nós vamos ter a figura de um personagem que surge, que é o Hariri, que ele inclusive ele era um libanês radicado na Arábia Saudita. Em 78 ele ganha a cidadania saudita por conta dos seus investimentos. Ele era um grande investidor e é ele um dos principais empresários que vão apoiar o acordo de Taif para o fim da guerra. Então, Hariri ele volta para a cidade, ele reconstrói a cidade. Hoje, nós, quando passeamos pelo Solidaire, por toda aquela região central, ela foi toda reconstruída por ele. A Guerra Civil provocou uma diáspora imensa, muito para o Canadá, né? O perfil da diáspora já muda também. Então, haverá muitos libaneses indo para a Europa, outros para o Canadá, e o Hariri começa um movimento, né, não por acaso o Solidaire, a Solidariedade também, né, é a empresa dele, mas é o movimento que ele faz, o movimento do Mustaqbal, do futuro, né, pensando Beirute, ele faz um projeto para a cidade para o terceiro milênio, e ele percebe que o grande foco da cidade era o turismo. O turismo que chamaria os investimentos empresariais a partir de um crescimento, de uma estabilidade política, que era o que se vislumbrava com o acordo de Taif. Então, a diáspora, nesse processo de reconstrução, até porque o Hariri era um diaspórico, né? Ele vai para a Arábia Saudita, depois ele retorna, né? Os filhos dele nascem na Arábia Saudita. Então, ela vai ser determinante nesse processo de reconstrução e, realmente, o país ele começa a escrever uma nova história. Isso acaba trazendo outros olhares. Então, não é só o turismo interno, mas também o turismo externo era visado. Também temos a Guerra de 2006, que a cidade é bem destruída, ela vai envolver outras questões, ela é bombardeada por Israel. Na realidade, muitos vão dizer que ela não era uma guerra libanesa, era uma guerra de um determinado grupo, mas, de qualquer maneira, a cidade é destruída. Antes disso, Hariri é assassinado, temos a revolta do Cedro. Então, a gente começa a perceber que a sociedade civil começa a perceber o seu papel. Ela começa a perceber o quão ela é importante para toda e ela começa a querer ser a protagonista dessas transformações. E, lamentavelmente, essa visão do porto, né, da explosão do Porto de 2020, que foi, né, hoje, lamentavelmente, completa um ano, com investigações inconclusivas ainda, mas essa explosão ela também é uma outra metáfora. Porque de 2013 a 2020, o Líbano estava em todo um processo de instabilidade, né, econômica, política, ficamos sem presidente por 2 anos, né, não se chegava a um acordo na formação de um governo, ainda mesmo em 2020, até há pouco não havia a organização de um governo, mas o fato é que, quando houve essa explosão, a metáfora que eu vejo nela é justamente a explosão de todos os problemas para o mundo. O mundo tomou ciência da grande tragédia libanesa instaurada no primeiro decênio, né, nos primeiros 10 anos do século XXI. Hoje, o país tenta se reerguer e ressurgir como uma grande fênix.
E eu acredito piamente que ela vai renascer, né, sob o olhar do imigrante. Não por acaso essa estátua resistiu. Não por acaso Beirute está tentando se reerguer, e é lamentável, nós temos notícias diárias da situação libanesa, mas eu acho que depende muito também da nossa convicção em relação ao ressurgimento desse país.